Fala galera, seja bem-vindo a mais um episódio do Querigma Talk, você está no Querigma BR. Hoje, um episódio excepcional, eu não estou sozinho, como sempre, o Bruno não estou sozinho, eu estou com meu brother, meu amigo, meu camarada, Ronaldo. Fala galera, que especial tá aqui com vocês, mais um episódio 7, 007. Olha, esse é especial, misterioso. Será que vem mistério pra gente desvendar? Uma coisa eu posso dizer, cara. Vai ter drama. Vai ter suspense. O assunto é sério. É sério, cara. É sério, é difícil, mas é importante. E hoje a gente já quer começar, então, esse episódio já apresentando nossa convidada. É bom até a gente ressaltar que a primeira convidada é mulher que a gente convida, olha, né, que Bruno? da hora. Isso é sensacional. E não é proposital, demorou pra vir, mas não é proposital. Temos muitas mulheres na lista. Temos. É que elas não querem aceitar, não sei porquê, cara. Elas têm a agenda mais cheia. Elas são mais ocupadas, mais requisitadas. Mas chegou o momento. Mas é uma honra porque essa mulher que está aqui é uma grande amiga que eu tenho no coração. Ela é psicóloga já há 18 anos. Com 18 anos de experiência, já atuou no terceiro setor e atualmente trabalha como psicóloga clínica. Possui pós-graduação em análise do comportamento aplicada, além de graduação e especialização em filosofia. Também atua como professora na rede pública, é casada, mãe de 2 filhos, cristã e serve a obra de Deus na Igreja Evangélica Missão Pentecostal em Osasco. Com vocês, Miriam Modesto. Bem-vinda, Miriam. Bem-vinda. Obrigada. Que honra ser a primeira mulher. Meu Deus, olha, tô me sentindo muito honrada. Que bom. A Miriam já estava antes da gente começar, ela já estava na nossa lista. Com certeza. De convidar, né? Só que ela foi primeiro no ET Crente. Olha lá. Não gostei muito disso, não, viu, Bruno? Brunão, passando a perna em nós, hein? Um abraço pro ET Crente, eles sempre falam da gente lá. Não, eles são parceiros demais. Um abraço pro Bruno, esse podcast muito legal, Evangelho e Teologia, o ET Crente, se vocês puderem lá assistir. A Miriam fala, junto com o pastor Samuel, um episódio sobre como superar a dor do luto, e foi muito bacana. Depois vocês procuram lá. E hoje, a Miriam só vem assunto pesado, né, Miriam? É um assunto difícil, como você falou, né, Juninho? A gente vai falar, pessoal, sobre prevenção ao suicídio. Nós estamos no mês de setembro. Eu vim de amarelo, aí, ó. Caramba, olha, você nem me avisou, hein, cara. Eu vim aqui. A gente tava fora Eu vim de branco, eu sou da paz aqui. A gente tava fora de sintonia. E nós vamos falar desse assunto que é muito importante. Eu já queria começar, né, perguntando isso pra Miriam. Já a gente vai falar dos nossos patrocinadores. Mas por que, Miriam, que é importante a gente falar sobre prevenção de suicídio? Bom, é uma campanha que acontece no Brasil desde 2015 e o próprio nome já está dizendo, né? Prevenção, porque a estatística é muito grande. A nível mundial, uma pessoa, a 40 segundos uma pessoa morre. Nossa. Então a gente tá aqui, vai durar quanto tempo? Uma hora e pouquinho. 1h20. E um pouco por aqui. Então, né, vamos pensar, a cada 40 segundos uma pessoa tá tirando a própria vida. Cruel. Então, é uma campanha muito importante, é um assunto sério, difícil, né? As pessoas estão tirando a própria vida. Uhum. É uma campanha, né, que quebra muitos tabus, né? Muitos mitos, né? A pessoa que quer se matar quer chamar atenção. Uhum. Né? E tem muitos, né? A pessoa que fala, ela só tá querendo chamar atenção, não vai morrer, não vai se matar, né? Não vai fazer isso. E não é isso que a ciência diz, né? Hoje a gente tem muitos profissionais com esse tema,
né? A psiquiatria, inclusive foi uma Sim. campanha quem trouxe para o Brasil, começa nos Estados Unidos, com a história do Setembro Amarelo em 1994. Um jovem, né, americano, ele tira a própria vida e a família não reparou nos sinais. Sim. E aí houve um movimento lá, né, que no enterro do jovem Mike, eles fizeram frases com fitinhas amarelas para que pessoas que tivessem sofrendo pudessem ser alcançadas e a tempo, né? A tempo de serem ajudadas. Então é uma campanha de muito valor, né? Porque salva vidas, é isso, salva vidas. Sem dúvida. A gente, como cristão, tem que levantar essa bandeira, né? E mostrar para as pessoas o valor da vida. São tantas bandeiras levantadas, né? Essa, cara, é muito importante. É muito importante. Mas, gente, a gente, claro, estamos começando, mas antes a gente quer falar dos nossos patrocinadores. Vocês já viram que o assunto é delicado, é importante, então fica com a gente. Vamos lá, vamos falar daqueles que nos apoiam, daqueles que abençoam esse podcast, aqueles que nos ajudam a fazer acontecer. E a gente quer começar com a Agência Verbo. A Agência Verbo são pessoas servas de Deus que fazem um trabalho de excelência. Você pode procurar no Instagram a página deles. Eles fazem criação de conteúdo para a internet, administração de redes, tráfego pago, entre outros serviços de publicidade e marketing. Então, se você tem uma empresa, precisa desses serviços, entre em contato com a Agência Verbo, fala que você chegou lá através do Querigma, eu tenho certeza que você vai ser muito bem atendido e vai ficar feliz com o atendimento, tá bom? E tem um telefone, vou pedir para passar ali, isso, é o 15988074898, 15988074898, um abraço, Agência Verbo. Tem também o... Agora vamos lá, de Renova Kids e Colégio Renova, as melhores escolas de Carapicuíba. Você que tem um filho de 0 anos até 10 anos, procurem essas escolas. Uma escola que você pode encontrar o que lá, Ronaldo? É uma escola cristã, é uma escola que trabalha com o Mackenzie, é uma escola que trabalha com o CCAA, é uma escola que trabalha o ideal de família tradicional. Então, se você procura isso para sua família, para os seus filhos, essa é a escola ideal para você. Tem um @ aí do Instagram, tem um telefone também de contato. E o mais interessante, agora tá começando a época de rematrícula e matrícula. Tá na hora, hein? Se você chegar lá falando, assisti o podcast Querigma Talk, o que eu ganho? Tem um descontinho especial para você. Então chega lá já falando o nosso nome. E aí nessa época de rematrícula vai ser muito importante ter um descontinho, porque é muita coisa para pagar. Eu tenho filho em escola e é pesado. Mas essa é a escola. Só vi benefício, hein? Essa coisa boa. E para finalizar, pessoal, tem o Brutus. O Brutus nos apoia também. E daqui a pouco nosso lanche tá chegando. Daquele jeito. A gente já pediu, o Brutus chega rapidinho. Se você acessar esse QR Code que tá mais ou menos aqui, assim, na sua tela, você pode pedir seu lanche do Brutus com 20% de desconto. É o Querigma 20? É o Querigma 20. Não é 5, não é 10, não é 15, é 20% de desconto. É muito desconto. Pede seu lanche da Brutus e espera que você vai comer junto com a gente aqui. A gente faz você passar vontade se você não comprar. Então, a escolha é sua. E daqui a pouquinho tem novidade, né? Daqui a pouquinho tem parceiro novo chegando. Eita, aguarda aí. No meio do nosso programa vai aparecer um patrocínio novo aí. Show de bola. Boa. Vamos lá, vamos dar andamento com a Miriam. Então, ela já deu uma introdução, né? Desse assunto, um assunto delicado, um assunto... E você tem, Miriam, alguns dados ou estatísticas desse índice, né, que é tão duro, né, de suicídio no Brasil? Sim. Como nós estávamos comentando aqui, né, é um assunto de saúde pública. Então, a gente está se preocupando, parabéns para vocês, aqui o Querigma, falei certo? Falou. Por essa abordagem. Por quê? Porque é falando
que a gente... É a forma de prevenir. Certo. É falando, né? É difundindo o conhecimento que a gente consegue prevenir. Porque, como eu disse, é a quarta causa entre os jovens de 15 a 29 anos, né? Então, ocorre no mundo inteiro. No mundo todo, né? O Brasil é o 8º entre os países, né? Com maiores índices de suicídio. Caramba. E aquela questão que eu falei, né? A nível mundial, 40 segundos, uma pessoa tá tirando a própria vida, né? E acontece em todas as faixas etárias. E a estatística diz que os homens, eles cometem muito mais do que as mulheres. Nossa, as mulheres não sabia. tentam mais. As mulheres, a tentativa de suicídio, né? Elas tentam mais e acabam não executando, né? E os homens, na medida que eles... executam, então é um ato que realmente é muito mais definitivo. Né? E pensando assim nesses dados estatísticas, quais são as principais causas que levam ao suicídio? Tem alguma que é mais alarmante? Algum que a gente sempre percebe, bom, esse aqui tá lá disparado como o primeiro? Falar em suicídio é bem complexo. Porque a gente precisa pensar que existem muitas causas, né? E sim, né, estatisticamente, segundo aí a psiquiatria, 90% dos casos estão associados a alguma doença mental, mas a depressão. Entendi. Então, tem sim, né? Quando a gente escuta isso muito na nossa sociedade, né? A pessoa não deu sinal, mas ela dá sinal, né? Ela dá, a gente falou aqui desse jovem Mike, né? Eu fico pensando na história, como que ele deu sinal ali para os pais e os pais não perceberam. Isso é sério, né? Eu sou mãe, né? Eu defendo essa causa, o Juninho aqui, meu amigo, sabe que todo ano eu tento fazer um movimento como professora, porque não só como professora, como profissional de saúde mental, porque os jovens, e ainda mais com a internet hoje em dia, né, tem os aplicativos, né, a gente sabe. Eles a isso, né, há tanto tem acesso. Esse retraimento, né, eles passam muito tempo no celular, eles se retraem mesmo, e a família, a gente sabe que a família também tem as suas dificuldades, eu sou mãe, eu sei, né, enfim, mas o quanto é importante olhar para os nossos filhos, o quanto é importante olhar, né, para a nossa comunidade, né, o quanto é importante olhar para a nossa família e para a nossa sociedade, ao nosso redor, porque segundo, né, os estudos, a pessoa não acontece do nada. Ela não acomete o suicídio do nada. Não é do zero. Algum sinal ela está demonstrando. E são fatores sociais também, né? Dependendo da situação que a pessoa está passando. Hoje tem se falado muito do bullying, eu que estou no ambiente escolar, né, acontece muito e pode causar uma depressão, pode causar, né, até um suicídio. Não sei se vocês se lembram, recentemente, uma jovem, né, ela sofreu até bullying, o cyberbullying, porque eu acho que ela deixou um comentário e ela foi, né, as pessoas começaram a falar daquele... Um artista. Do Whindersson Nunes. Isso mesmo. Eu lembro desse caso. Sim. Olha só que sério. De né? uma mentira, de uma fake news, né? Foi girando. E ela chegou a cometer o suicídio. Como é louco isso, né, cara? Você acha que eu vou lá soltar, vou denegrir a pessoa e não vai causar nada. E olha aonde que chegou, né, cara? Chega, né? A internet e as pessoas fazem o que querem lá sem pensar nas consequências, né? Sem pensar. Assim, a gente nota, talvez você possa confirmar isso ou não, que o jovem, ele é mais propenso a tirar a sua vida. Isso é uma verdade? Ou de todas as idades? Você já comentou de todas as faixas etárias, mas a gente sempre vê o jovem na TV,
Ou na internet. Não dá pra saber se é porque o que mais impacta ou realmente é o jovem que busca mais isso, essa solução, né? Você acha que isso é verdade? E por que seria, né? Eu acho que a gente tem que pensar a vida, e a psicologia vai ver a vida, né, nas fases do seu desenvolvimento. E cada fase é muito importante, né? Mas a gente entende, né? A infância é super importante porque a criança tá ali na dependência dos seus cuidadores. O jovem já vai criando já vai querendo criar a sua independência. Sim. Só que falta maturidade muitas vezes, né? Acompanhamento. Então, é uma fase de muitos desafios, não é? É uma fase de crises existenciais, é uma fase de questionamentos, é uma fase que eles estão mudando de opinião, mudando, né, de mudanças, né, biológicas, psicológicas, confrontos. Eu tenho uma adolescente lá em casa, eu sei muito bem, né? Sim. Então, o quanto é importante a gente falar a respeito disso. Tem até séries que falam sobre esse assunto. E precisa ser quebrado o tabu. Por quê? Porque é difícil falar, a gente não... né? Por isso que eu parabenizei vocês, né? O quanto é importante parar e refletir sobre esse assunto, conversar com os nossos filhos sobre isso. Eu escuto muito isso dos jovens. Mas se falar dá gatinho. Eles falam muito isso. Setembro amarelo? Vai dar gatinhos. Né? E aí a importância de ter um ambiente adequado, né? Ter pessoas sensíveis ao tema, né? Com conhecimento, para abordar esse assunto. Porque senão, né? Aquela questão que a gente vê também, né? Eu acho que vocês já escutaram. Quem é depressivo ou quem se suicida não tem fé no coração. Não tem Deus, né? Não tem Deus, é falta de Deus, né? Vira e mexe, a gente escuta isso. E é uma fala muito preconceituosa, porque a pessoa que está pensando, né? A gente hoje tem, segundo o manual, né, de diagnóstico da medicina, o DSM-5, hoje, fala do comportamento suicida. Né? O comportamento suicida, né? Não é só a pessoa que executa, mas sim a pessoa que pensa, a pessoa que tá tendo alguma ideia, tá tendo algum pensamento, ou ela fez alguma tentativa, né? Então, o quanto é importante a gente falar com eles a respeito. De que forma? Perguntando, né? E muitas vezes eu atendo esses casos no consultório, né? E aí você precisa ter essa empatia, essa sensibilidade. Você já pensou em tirar, né, a sua própria vida? Você já... Tem muito a automutilação também, né? Você já tentou contra a própria vida? Você já se machucou? Você, na medida que você vai acolhendo, aquela escuta sem preconceito... Né? Como se ajuda? Ajuda você acolhendo, você tendo empatia, você entendendo o que está por trás. É o sofrimento. É o sofrimento, como já falamos aqui, é alguma doença mental, é alguma patologia, é aquilo que é patológico, a pessoa está doente, depressão é considerada uma doença, né? Tem tratamento. Aquela questão também preconceituosa, né? A gente pode ter dor de estômago, a gente pode machucar o joelho, a gente pode ter câncer, a gente pode ter todas as doenças físicas, mas daqui para cima, né? As doenças mentais não aceitam. As físicas, né? E isso tem... Hoje o Brasil é o primeiro do ranking de ansiedade, né? Do mundo. Nossa. É o país mais ansioso do mundo. Total. Então, é um transtorno. A ansiedade é um transtorno. Claro, né? Dentro da sua... A gente tem ansiedade que é saudável, né? Mas se passou aí da medida, né? A gente sabe que tá prejudicando a qualidade de vida. Como que a gente observa? A qualidade de vida. Né? Eu falo lá em casa, eu me confronto todos os dias, né? Porque qualidade de vida é um grande desafio
para o nosso século, não é verdade? total. Dependendo ainda de onde se mora, a forma como se trabalha, São muitos fatores. são muitos fatores. E a gente fica pensando, e você tava falando de, às vezes, a gente tentar ajudar, né? Não sei se qualquer um pode ajudar alguém que tá nessa situação, mas muito do que passa na nossa cabeça é o que passa na cabeça do suicida. Aquele cara que tá pensando, o que tá passando na cabeça dele? Talvez entender isso ajudaria a gente, não sei. Sim, muito, muito. Será que, né, dentro da pergunta, ele acha que tirar a própria vida é a solução mais rápida e mais fácil? Sei lá, pro sofrimento? É alguma coisa do tipo, será? Que eu imagino, assim. A gente escuta isso, inclusive de um psiquiatra bem famoso no Brasil, que é o Dr. Augusto Cury, Sim. né? Quem quer tirar a sua própria vida, a finalidade não é tirar, não é a morte, mas é acabar com o sofrimento, Sim. né? E amei, né, essa reflexão. Como que é a cabeça de alguém que está pensando em tirar a própria vida? É isso, é desesperança, né? É falta de sentido. Né? Olha só, né? A gente sabe que a nossa vida, eu sempre penso naquilo que eu vivo, né? Quantos sofrimentos a gente não já viveu, né? Sim. E eu fico pensando, poxa, não é fácil. Só uma dor de cabeça que a gente tem muitas vezes, atrapalha tanto o nosso desempenho. Imagine a pessoa que tá, né, com essa desesperança, com essa falta de sentido, de prazer. A pessoa não vê, né, prazer, ela vê a única saída, ela quer tentar acabar com aquela dor. A dor é tão intensa. Muitas pessoas me perguntam, né, por que os jovens se automutilam? Porque a dor é muito forte. O sofrimento é tão forte que compensa, né, na dor física. A dor física distrai um pouco a dor emocional? Seria isso? É como se vai canalizando, né? Dói menos, né? A dor e o sofrimento é tão intenso da pessoa que ela vai, né, canalizando aí naquela dor física e aí, né, o cérebro vai entender que Caramba. vai mais pra dor física do que, né, pra dor. É como se fosse uma fuga, né? Um refúgio. Um refúgio. Entendi. Parece esse negócio é um fenômeno, né, assim, do nosso tempo, né? A geração anterior à nossa, dos nossos pais, eu até antes, talvez não falavam e conheciam pouquíssimos casos, né? Mas o nosso tempo é um tempo difícil, né, Miriam? Não é que não tinha, mas não era tão falado e tão divulgado, né? Hoje a gente conhece, né, muitos casos. Será que a gente está preparado, principalmente os pais desses jovens, está preparado para lidar com esse acolhimento, esse afeto, antes de vir acontecer uma tragédia? Porque às vezes o pai e a mãe tá numa vida tão corrida, tão frenética, tão cuidando de tantas coisas, às vezes até pelo filho mesmo, né? Correndo para dar o melhor pro filho e às vezes acaba esquecendo de ver. Será que existe um despreparo nos pais e mães de hoje? Ou será que não? O que você acha? A vida é um eterno aprendizado, né? Eu sempre falo que filhos não vêm com manual, os pais também, né, não têm manual, e eu diria que é importante isso que você falou. Por quê? Porque os pais precisam entender que não é só de coisas materiais. Não é só sobre sustentar o seu filho. Não é só sobre, né, dar a tecnologia para ele. Porque hoje, eu sei muito bem, né? Hoje, com 5 anos, a minha filha estava com tablet. Né? Não é só sobre você, né, dar uma educação, ou seja, de coisas materiais. Não é sobre ter, né?
Isso é muito importante. É sobre ser. E ser dá trabalho. Vamos pensar na gente, né? Você chegou até aqui por quê? Porque teve um custo, né? Teve um trabalho, não foi fácil. Né? Pensa aí em vocês. Foi fácil chegar até aqui? Não, né? Então tem um desafio, né, Juninho? Tem que ter tempo. E hoje o tempo tá escasso, né? Tem que ter afeto. Tem que ter hoje, que a gente chama muito de inteligência emocional. Não é mais a inteligência, o coeficiente de inteligência, né? Hoje em dia, para a pessoa ter um sucesso, ela precisa saber gerenciar suas emoções, né? Então, o quanto é importante... Você fala muito de inteligência emocional. Então, os pais, eu falo que educar filho passa por nós, né? Os filhos refletem muita gente. Então, é isso. A gente precisa se olhar. Não tem como a gente olhar para uma criança e falar... ela vai ser alguém na vida. Se você, primeiro, não... se olhar, não entender o que ela precisa a partir daquilo que foi na sua vida. Isso é muito sério, né? A educação muitas vezes passa por nós e a gente reproduz a educação que a gente recebeu dos nossos pais para os nossos filhos, né? E é isso, né? A gente é muito real. A gente, eu lembro que na minha família quase não se falava de emoções e sentimentos. Por quê? Porque era esse padrão que os nossos pais aprenderam. Sim. Hoje, e aí? Aí eu vou repetir os mesmos padrões. Eu preciso entender. Hoje o conhecimento está muito difundido. Isso. Né? E aí eu preciso trabalhar em mim primeiro. Eu atendo muitos pais no consultório, muitas crianças. E eu não fico só nas crianças, né? Eu preciso orientar esses pais. Eu preciso olhar para esses pais. Eu preciso olhar para essa família. Então, isso previne muitas doenças, né? Evita muitos males, né? Se os pais terem esse olhar de entender o que é que meu filho precisa. E muitas vezes, gente, uma palavrinha-chave eu acho que para nós aqui, né, nesse assunto, não sofra sozinho, peça ajuda. Ensine seu filho que tudo bem pedir ajuda. Sim. Né? Isso começa em nós também, né? Tudo bem falar que a gente precisa de ajuda. Né? Olha, não tá dando. E isso confronta muito com a sociedade hoje em dia. Imediatista, né? Sim. Tudo é para ontem, né? Tudo é muito rápido. Esses jovens, né? O Bruno estava falando por que acontece mais entre os jovens o suicídio. Os jovens, eles estão com uma sobrecarga muito grande. Eles são cobrados. Aliás, a gente já nasce sendo cobrados. Você tem que produzir, você precisa estudar, Eu também participei de um projeto dentro das escolas e o quanto as escolas, muitas vezes, né, entram nesse automático e esquecem, né? Olha para uma criança, gente, elas gostam de brincar e muitas vezes a gente está tão neurótico, tão estressado, que a gente se distancia dessa incrível infância, né, da fantasia. Isso é muito importante. Né? Isso vai fazer o seu filho crescer saudável, vai fazer ele entender que ele tem emoções, que ele precisa aprender a lidar com elas. Que há tempo para todas as coisas, Exato. Né? A gente perdeu muito isso. A tecnologia tem muito ganho, mas os pais, igual o Ronaldo tá falando, às vezes não estão preparados para criar os filhos com a tecnologia, porque foram criados de uma forma diferente. Exato, né? É verdade. Você tava falando, os pais antigamente, dificilmente, os que eu tenho contato assim, falavam eu te amo pro filho. Eles sabiam que eram amados, mas não tinha isso, né? E hoje, se você não fala pro seu filho que você o ama, cara, isso você cria algo na cabeça dele, eu imagino assim, né? Porque todo mundo tá falando que ama, mesmo que não ame, mas todo mundo ao redor dele fala que ama, aí tem vídeo, aí tem... Antigamente era depoimento no Orkut, né? Então, mas hoje em dia tem um... Mas hoje em dia tem um WhatsApp, tem um Instagram que tá todo mundo mandando coisas pra você, mandando coisas, se sentindo teoricamente amado, e o seu pai não fala eu te amo.
E aí o jovem não tá preparado também, muitas vezes, pra entender isso, né? Que seu pai é de um tempo diferente, e aí sofre. É o que eu vejo. E você falando também de família, cria um alerta pra quem tá assistindo, né? Caramba, quais os sinais, então, que eu como um pai, que eu como um tio, irmão, amigo, preciso notar em quem tá próximo pra que eu possa saber essa pessoa tá passando por algo difícil? Quais são esses principais sinais que acaba dando? Sim. Às vezes, esse jovem ele vai ficar retraído. Né? Eu escuto bastante isso, que eles gostam de ficar fechados no quarto, né? Eu acho que a grande observação é alguma mudança no comportamento. Né? Que essa criança mudou o comportamento? Esse jovem mudou? Muitas vezes é dito, né? Eu acho que não é novidade pra gente aqui. Quantas vezes a gente não escutou jovens falando, eu não tenho valor, né? Eu não sei fazer nada, não sirvo pra nada. Inútil, isso mesmo, eu me sinto um inútil. Esses tipos de frases, né? Se desmerecendo. Muitas vezes a autoestima vai estar baixa. Ele não vai ter prazer nas atividades como ele tinha antes. No social, talvez, também. No social, afeta muito. A questão também de sinais de dormir demais, ou o contrário, né? Às vezes a insônia. Algum padrão nesse comportamento vai mudar. Entendi. Alguma fala, algum sinal ele vai dar, né? Seria melhor se eu morresse. Acho que quando chega nessa frase já deve estar um pouco avançado, né? Os pensamentos, né? Pra dizer que é uma frase forte, né? É forte mesmo, né? A pessoa perde o prazer de viver, né? A vida não tá tendo sentido, a vida está, né? Praticamente sem, né? Sentido mesmo. Qual o sentido de viver? Isso é muito importante. A gente ensinar, a gente estava falando aqui de família, né? Qual o sentido de vida, de viver? E isso precisa ser confrontado, né? Porque aí a gente vai entender que essa pessoa, ela precisa de ajuda. Ela tá sofrendo, né? Alguma coisa tá acontecendo com ela. Por isso que é importante procurar. E aí aquelas pessoas que vão estar ao redor mesmo, os familiares, como você falou, né? A comunidade, um amigo, às vezes está na escola, né? O professor, alguém precisa olhar e ver que aquela pessoa precisa de um tratamento, muitas vezes, ser levada ao médico, né? Hoje tem serviços de... acho que vocês já ouviram falar do CVV, Centro de Valorização da Vida. É um atendimento telefônico? Isso, voluntário, onde eles vão receber atendimento, né, de forma anônima, né, eles vão ser acolhidos. 24 horas, é 188. 188. É o Centro de Valorização da Vida, é uma instituição séria e que eles fazem esse tipo de trabalho. É importante difundir, é importante, principalmente onde tem comunidades, né? Na igreja, enfim, porque uma hora pode ser que ele precise, né? E oferecer ajuda. A gente precisa oferecer ajuda, escuta, né? Sem julgamento, talvez, né? Se aproximar, né? Sem também muita obrigação, né? Porque às vezes a gente fala, ai, você não tem nada, né? Aí fica... umas falas que muitas vezes é a ignorância, né? A gente muitas vezes a pessoa não sabe como lidar, como falar, como acolher. Exato. E aí, no sentido de estar do lado, no sentido de estar tentando entender o que aquela pessoa tá querendo demonstrar, né? E oferecer ajuda e tentar acolher da melhor maneira. Então, de tudo que você falou,
além de acolher, né? Ouvir, estar presente, procurar uma ajuda médica, ou até ligar, né, para esse número. Então, são várias formas de você ajudar, né? E é uma ajuda que muitas vezes é pouco feita, porque eu acho que não é muito valorizada, porque é uma ajuda silenciosa, né? Porque quem vai postar lá, eu me acheguei perto de uma pessoa. Por exemplo, se você pega uma moça que acabou de ser atropelada, aí você chama a ambulância e tal, filma todo mundo, nossa, o cara salvou uma vida. Viu o que aconteceu, né? Você viu. Agora, imagina uma pessoa que silenciosamente se aproxima de outra, porque viu que ela tá depressiva, porque viu que ela tá mudando os comportamentos, ninguém vai te exaltar por isso. Você não recebe mérito. É silencioso. É silencioso. Então, muitas vezes é pouco feito, porque às vezes as pessoas querem, às vezes, o mérito, né? É difícil pensar isso, cara. A gente tá mais preocupado com o mérito de ser o herói do que, cara, eu salvei uma vida e ninguém sabe. Isso é muito louco. E às vezes nem um julgamento, né? A Miriam falou muito isso, sem julgamento, porque vamos supor que você tá bem, tá saudável, tá vivendo sua vida, várias expectativas, mas seu amigo não tá. Só que você, às vezes, é insensível pra entender. Então, o que você faz? Ele tá com frescura. Isso daí... E você acaba não percebendo, né? Não percebendo. Porque você tá bem. Então, ele também deveria estar. Você pensa, né? E acaba não dando muito. E ali tá o sinal e a gente não vê, não né? percebe, né? A palavra a gente precisa de sensibilidade, né? De humanidade. Isso. Né? E você sabe que, estatisticamente, quando se fala do assunto, 90% dos casos são alcançados. É muito alto, né? O resultado é muito. Então, falar sobre isso. Tem até, eles colocam o lema, né? Todo ano tem um lema da campanha do Setembro Amarelo. E esse ano é: se precisar, peça ajuda. E na história do Setembro Amarelo, eles escreviam isso lá no velório do jovem Mike. Eles escreviam para outros jovens serem alcançados. Se precisar, peça ajuda. Né? Eu costumo falar, eu que estou bastante entre os jovens na escola, eu costumo falar bastante isso para eles. Né? Olha, não sofra sozinho, procure alguém. Né? Eu também ofereço esse apoio. Eu sempre... falo também indico, né? Hoje a gente tem as universidades que atendem de forma gratuita, tem os locais que tem atendimento gratuito, atendimento psicológico, e eu também faço bastante isso, é muito importante, pode salvar uma vida. Que é o que tá em jogo, né? O que tá em jogo é uma vida, então não é bom a gente brincar, né? Não, isso não dá pra brincar. Eu lembrei muito agora daquela passagem bíblica do bom samaritano, que passam pessoas por ele, né? Ele tá precisando de ajuda e ninguém o ajuda. E aí chega alguém que vai, cuida, trata as feridas sem ninguém ver, silenciosamente, paga a internação e depois ainda fala que vai voltar pra ajudá-lo. Eu acho que nós temos que ver essas pessoas como pessoas que estão morrendo no caminho. E eu encontrei ele, então eu preciso ir em direção a ele, eu preciso fazer o que for para que ele possa ser salvo. Vai ser silencioso, mas alguém ali vai ser salvo. Isso que eu acho que é o importante. E nesse momento, quem vai ser salvo vai ser a gente. Porque o nosso Brutus chegou para salvar a nossa barriguinha. Ele que é brabo, que vem chega chegando. Chegou o maná. E a gente gosta de abrir para fazer o povo passar vontade. Pessoal, sinto muito se você não pediu. QR Code ainda está aí. Mas agora a gente vai ter que fazer vontade em você. A gente é desses mesmo, a gente joga na cara. A gente mostra que se não comprar vai ficar com fome. Porque eu sei que você tá assistindo o podcast pensando, o que tem pra comer? E eu sei que você esqueceu de fazer compra. Aí tem o Brutus pra te ajudar. Com mais 20% gente, de desconto. Meu Deus do céu. Esses 3 é só meu, tá? É só seu, né?
Deles vai chegar daqui a pouco. Brutus. O Bruno quer tudo. Manda mais lanche aí. Brutos. Pessoal, lembrando vocês, quem comprar com o cupom do Querigma tem 20% de desconto. Aproveita. Não sei que dia você está assistindo esse podcast, mas tenho certeza que nós temos fome todo dia. Então pede aí, tá bom? Tem molhinho, tem batatinha, tem hambúrguer e é do bom. A gente vai deixar aqui na mesa pra ficar o cheirinho. É bom demais. E aí agora, nesse momento especial, a gente chega com o nosso novo patrocínio. O meu brother Rodrigo, que é dono dessa empresa maravilhosa, The Make 7. Cara, como que eu posso explicar, Ronaldo, da melhor forma essa empresa sensacional? Ela é uma empresa de consultoria. Então, se você tá lá com algum problema na sua empresa, de pequeno ou médio porte, precisa alavancar os negócios, ou você até chegou já num patamar legal, mas agora você não sabe o que fazer. Essa é a empresa para você consultar. Você quer crescer, você quer estagnar, você quer sair dessa estagnação, você quer subir, você quer contratar pessoas, você quer melhorar sua planilha. Cara, esses são os caras. Contatem ele, tem aí o Instagram, tem o e-mail. Em breve a gente coloca também o WhatsApp para vocês, tá bom? Contatem eles e vocês não vão se arrepender. É isso aí. Pô, muito legal. Toda empresa precisa, né? E às vezes alguém especialista, né? Com certeza. Pra dar esse norte. Um olhar de fora, um olhar de águia. Pô, muito legal, muito legal. Um parceiro novo chegando pra apoiar a gente. Como é bom, né, Brunão? Bom demais. Continuando, bora voltar? Com a Miriam. Vamos lá. Ô, Miriam, você também é cristã. Então eu acho que esse seu cuidado, essa sua luta, né, por essa causa, que é sobre a vida das pessoas, tem um significado até maior, né? Eu queria saber de você, como Deus enxerga a nossa vida? Que valor Ele dá para as nossas vidas? Porque não, né? A gente não pode banalizar ou achar que somos pouco valorosos, né? E tirar a nossa vida, assim. Então, queria te ouvir sobre isso também. Sim. Deus é aquela frase, Deus é o autor da vida. A gente não pede para nascer, né? A Bíblia tem um versículo que fala, né? Que a ciência não é capaz de entender como se forma os ossos no ventre de uma mulher. Então, é um milagre de Deus. E se a gente olha para a natureza, né? Se a gente olha para a ciência fala muito isso. Quando eu estudava, a minha primeira influência na vida foi a Bíblia, né? Por meio da minha família, do meu pai, que era muito estudioso da Bíblia. E quando eu fui estudar, eu percebi que tudo aquilo que a ciência, né, comprovava, a Bíblia já tinha mencionado. Então, legal. Eu acho que eu trouxe muito mais afirmações, né, da minha experiência. Eu fui buscar respostas e eu encontrei muitas hipóteses e eram válidas, né? Porque se a gente olha para a natureza, o ser vivo, né? Existe vida na natureza. Então, e a própria medicina, ela vai a favor da vida. Né? Eles fazem de tudo para a pessoa continuar vivendo. Então, Deus nos dá esse milagre de viver. Né? E precisamos cuidar. E hoje, mais do que nunca, né? Corpo, alma e espírito. Não tem como você separar. Não tem como, né? Hoje, inclusive, artigos já mencionam, né? Que nós somos seres biopsicossocial e espiritual. Hoje... coisa. Palavrão grande, né? Mas o quanto é importante hoje exercer uma fé. Né? E eu ouvi uma profissional dizendo da academia e tudo, né? Que mesmo a pessoa que não crê em Deus, ela está exercendo a sua espiritualidade de não crer.
né? De não crer em Deus. Porque a grande resposta, eu acho que a indagação, na verdade, resposta não, a indagação do ser humano né? Eu vou morrer e para onde eu vou? É o desconhecido, não conhecemos, né? Não sabemos. Claro que cada um tem a sua crença, cada um tem a sua fé, Sim. né? E como eu disse até aqui no outro podcast, né? Para mim, a morte foi, né? Tem um significado, foi ensinada, né? Tem um significado para mim, que é a visão da teologia bíblica, né? Uhum. Visão da Bíblia, né? A morte é vida com Cristo. É uma passagem, né? É continuidade de uma vida. Uhum. Então, essa visão é muito importante, né? De que Deus, ele concede a vida. Sim. E a gente precisa cuidar da nossa vida, né? E é muito importante a gente cuidar, porque às vezes a gente não tá legal. Às vezes a gente tá precisando por isso que é tão importante esse assunto, que os pastores, hoje a gente escuta de pastores que estão se suicidando. Tem tá também, dentro né? da nossa realidade, né? Dentro das igrejas. E eu que tenho essa experiência de filha de pastor, irmão de pastor, né? Eu estou a minha vida toda ao lado de pessoas que muitas vezes sobrecarregam, né? E não tem o limite. O limite é tão importante para a nossa vida, né? E a Bíblia não esconde isso, né? Nós vemos lá o caso de Elias, que ele estava ali sobre um estresse, né? Ele foi ameaçado ali de morte, né? Pela Jezabel. E aí, imagina, ele fugiu, né? Imagina o medo, né? Olha as emoções, o medo, o estresse, né? E agora vou fugir, né? E Deus, e ele pede para Deus, né? Então ele tá ali num sofrimento. Ele pede para Deus ali. Ali ele tá numa depressão. Sintomas depressivos, assim? Sim, um sintoma depressivo, né? Uhum. Que ao ponto de querer fugir. Eu acho que é um exemplo bem claro, né? Ele queria resolver logo a situação, então... Desejou a morte, né? E aí Deus cuida, né? A gente vê o desfecho, como Deus olhou para esse sofrimento, cuidou, tinha um propósito. Eu me lembrei, quando você falava, daquele texto de Jesus, que ele fala assim, olhai para as aves do céu, que não semeiam e nem colhem, mas o Pai as alimenta, né? Olhai para os lírios do campo, que não tecem, né? Nem fiam, mas Deus os veste, né? Então, ele não vai fazer muito mais por nós, né? Que somos sua imagem e semelhança. Então, você falando, eu me lembrei disso, do valor, né? Que Deus nos dá. Com certeza. E olhando para isso, a gente vê um profeta passando por isso. A gente olha para os pastores passando por isso. E aí vem aquela pergunta de todo crente: cadê a fé? E ele tinha acabado, desculpa, não, de cortar. Fica à vontade. Ele tinha acabado de ter o quê ali, diante dos profetas de Baal? Uma grande vitória. Uma vitória. Demonstração de poder de Deus na vida dele, né? Uma vitória. E de repente é um exemplo muito... É isso que você está dizendo. É muito assertivo, né? A gente olhar para a vida dele e usar como exemplo. E qual que é a missão aí de um psicólogo pra chegar numa pessoa e falar, cara, sabe, com jeito, né? Com todo o tato que você desenvolveu durante a sua carreira, mas para que ele possa olhar novamente para os feitos de Deus, não sei, é possível ainda resgatar essa fé para que ele possa, cara, eu lembro dos grandes feitos de Deus, eu lembro que Deus é na minha vida, é possível? Como é feito isso? Dentro da psicoterapia, né, dentro do tratamento, é um processo bem investigativo. Uhum. Então, se ele está apresentando essa desesperança, se ele não vê sentido na vida, a gente vai investigar o que está acontecendo. Por que ele perdeu esse sentido? Por que ele não tem prazer? Né? E muitas vezes, Bruno, são traumas,
né? São dores emocionais, são desafetos, né? Falta de abusos, né? E cada história é única. Sim. Né? Cada história é única. E na medida que a pessoa ela vai entendendo e aceitando, o mais difícil na vida, eu falo, e para mim, a Bíblia sempre foi um livro de autoconhecimento. Uhum. O mais difícil é a gente aceitar aquilo que nos aconteceu. Sim. Né? Por quê? Porque dói. Então esse é o processo que a gente tenta fazer para ajudar uma pessoa. E ver isso acontecer, como é que é? Tipo, a pessoa aceitando, a pessoa mudando, deve ser surreal, né? É muito gratificante ver o resultado, né? E quando as pessoas dá aquela melhora, aí você fala, mérito dela, né? Que ela esteve no processo, Sim. claro, com o meu apoio, com a minha ajuda. Ela teve paciência, ela teve dedicação, né? Não é fácil chegar numa consulta e falar sobre seus medos. E falar sobre aquilo que muitas vezes ficou lá no passado. E às vezes a pessoa não se dá conta, né, que a gente chama de inconsciente, tá no nosso inconsciente, né? Eu já participei, né, já fiz terapia e o quanto foi esclarecedor para mim. Uhum. E eu não imaginava que eu ia escutar aquilo que eu escutei. E que fez eu ver de uma forma diferente. Né? Eu comecei a enxergar de repente as pessoas da minha família de uma forma diferente, começou a fazer sentido. Uhum. Começou a fazer sentido. Então é uma construção e que se a pessoa tiver essa abertura, né, ela vai ser muito beneficiada. Legal. Se ela tiver e a pessoa e o que você trouxe não é fácil. Propiciar essas mudanças não é fácil, né? Por isso que muitas vezes a pessoa que está com um diagnóstico de depressão, a gente precisa conversar com a família, orientar a família, entender quem está do lado dessa pessoa, porque ele vai estar ali comigo uma hora. Depois, né? Quem vai poder ajudá-lo? Quem vai olhar para essa pessoa? Né? É muito importante. Verdade. E aí eu converso com a família também para levar em consultas, para ver se ele está tomando remédio, porque tem também o tratamento medicamentoso. Tem um suporte, né? Precisa fora. desse suporte. Qual que é, Miriam, você como profissional, né? Qual que é a diferença de ansiedade, depressão e uma síndrome do pânico ou um estresse? Essas que são as mais comuns, né? Aí tem outras que vieram surgindo e agora estão muito em alta, que é o burnout por trabalho, né? Enfim, como que diferencia isso? Pode, né? Eu falei várias, né? Mas... embora tenha sintomas que, né, se parecem, né? Uhum. Exemplo, na ansiedade acontece lá a aceleração do coração, né? A sudorese, né? Muitas vezes... mais característico da ansiedade. Da ansiedade, no pânico também. No pânico. Né? A questão é a intensidade. Claro que ansiedade e depressão é diferente, né? Embora são transtornos e paralisantes, né? Altera a qualidade de vida, altera o dia a dia daquela pessoa. A pessoa não está bem. Então, ela precisa de ajuda. Na depressão, a pessoa está mais voltada para o passado, ela está mais desesperançosa, ela perde o sentido de viver, ela, né, muitas vezes tem a questão da alteração do sono, da alimentação, né, Tem muita gente que me relata também de que fica com um choro engasgado, assim, é mais também da depressão ou da ansiedade, né? É um aperto. Pode ser ansiedade tô em casa, também. Mas eu não quero chorar do nada. Pode ser. A pessoa com depressão, ela não quer viver, né? Ela não quer. Então você já. Ela evita, né? Ela fica muitas vezes improdutiva, né? Uhum. Porque tudo para ela é muito difícil.
Já a ansiedade é diferente, né? A ansiedade acelera a pessoa. Então, a pessoa tá muito mais preocupada. A pessoa, ela tá com pensamentos negativos. A pessoa, ela tem um medo muito grande, né? E tá aí a diferença. Ou na depressão, a pessoa deseja morrer. E na ansiedade é o medo de morrer. Então ela acha que se ela viu um acidente, daqui a pouco aquilo vai paralisar ela, porque ela acha que vai acontecer com ela alguma coisa também, né? E aí tem esses sintomas físicos, né? Eu recebi uma notícia na família, né? E para mim a notícia é um parente que mora no interior, e a notícia chegou que teve um infarto e foi internado, tava na UTI. E não foi infarto. Os exames deu tudo ok. Foi uma crise de ansiedade, segundo os familiares me falaram, né? Então, o quanto aquilo que a gente estava falando, né? A doença mental existe, as doenças mentais. Né? Muitas vezes dentro da genética. Então, a gente precisa se olhar. Muitas vezes por causa de alguma situação que a gente está enfrentando. Né? O mal do século é a ansiedade, né? Para chegar aqui, né? Muita ansiedade, trânsito, né? Tava lá sofrendo ansiedade, né? E o quanto a gente precisa entender o que está acontecendo, e a diferença entre ansiedade e pânico. A pessoa que tem a crise de ansiedade, esses sintomas vai aparecer. Então, isso vai ser muito paralisante, né, gente? Imagine, né, a gente aqui conversando e começa a dar esses sintomas físicos. Né? É muito difícil para a pessoa. É cruel. Eu já tive crise de ansiedade. Não é fácil. Cara, você acha que vai morrer, você só pensa que vai morrer. Chega no hospital, o médico fala, tá tudo bem. Você fala, me dá o papel que eu quero ver que eu tô bem. Aí ele te mostra o papel, some. Você tá bem, a sua cabeça tá trabalhando. É surreal. E não é brincadeira. Não é brincadeira, é verdade. Tem que se cuidar. Isso, importantíssimo, né? O quanto nós estamos suscetíveis. Demais. Né? A isso. E a crise de pânico, ela acontece do nada. Então, e a durabilidade desses sintomas é muito maior, né? De 15 a 20 minutos, a pessoa fica dentro da crise, né? Sofrendo com uma crise. Que é mais intensa de pânico? Ou a de ansiedade é mais intensa? Embora a do pânico vai ter mais durabilidade. E ela acontece de repente, muitas vezes até dormindo. Caramba. E ela acontece de repente. Então a ansiedade mais ou menos vai ter um gatilho pra ativar isso, e a do pânico não. É isso ou não? Ou eu tô viajando aqui? A emoção envolvida, né, tanto na ansiedade como no pânico, é o medo. É um medo muito intenso. Sim. E o transtorno do pânico, ele realmente não dá esses sinais, né? Ele acontece de repente e a durabilidade desses sintomas vai ficar por mais tempo. Entendi. A ansiedade, a pessoa pode receber ajuda, enfim, dá um espaço de tempo menor e ela volta a se estabilizar. Entendi. Né? Nós temos muita coisa. Muita coisa, cara. 1000 cairão ao seu lado, 10 mil ao seu... Pede a Deus pra ficar firme, que não é fácil, né? Não é fácil. E o transtorno do pânico está dentro dos transtornos ansiosos. Tá. Né? Entendi. Porque tem os níveis. Entendi. Tá numa mesma... Vamos pra pergunta bomba? Vamos colocar a Miriam na... Mas passa tão rápido, né, gente? Vamos colocar a Miriam na fogueira? Bora. Ronaldo, eu passo essa pra você. Tá bom. Vou assistir agora. Ô Miriam, bom, você poderia dizer, biblicamente, o que acontece com a alma de uma pessoa que se suicida? Que assim, é uma pergunta bem delicada, mas normalmente quem se suicida tá pensando em interromper a vida para parar de sofrer. Mas não é uma morte natural. Então,
poxa, fica e um tabu muito grande no meio cristão, porque é um caso muito delicado, né? De uma pessoa que se suicidou, tirou sua própria vida. Então essa é uma pergunta que eu queria fazer pra você. O que acontece? Difícil a pergunta. É a bomba mesmo. Se a pergunta é difícil, vai ser difícil a resposta. É isso aí. É que existe uma resposta definitiva, pois é, né, Juninho? Né? Essas questões sempre têm indagações, né? Eu acho que não tem fim. Eu acho que sempre o ser humano vai se questionar. Porque não é só dentro dessa questão do suicídio, né? Eu sempre entendi que não somos nós que vamos julgar, né? Uhum. E Deus é o juiz, né? E se a gente for ver o versículo, fala: Ele julgará conforme as nossas obras. Né? Então, não é só a pessoa que tá... É porque às vezes eu acho que fica muito centralizado na pessoa, né? É aquela questão de apontar sempre o dedo, né? Eu vou ser julgada das minhas questões, né? Todo mundo vai receber esse julgamento, Todos. né? Todos. E eu acho que é isso. O ser humano sempre quer tentar respostas para tudo. Mas, né? Essa é uma das que muitas vezes a gente não vai encontrar, né? Não tem, porque a salvação pertence a Deus. Pertence a Deus, né? Claro que a gente, segundo a fé, a gente tem os critérios dentro da Bíblia, né? Espirituais, vocês sabem mais aí do que eu, teólogos. Mas o quanto é algo que cabe a Deus mesmo, né? Uhum. Não, e isso é legal de se falar, porque muitas vezes a gente escuta o julgamento, né? A pessoa que comete suicídio tá no inferno. É uma afirmativa, né? Não dá para generalizar. Eu vi de um pastor, bem legal a fala dele, e ele falava sobre isso. Não dá pra gente falar que toda pessoa que se suicida é discípulo de Judas, que foi o discípulo que o final dele foi esse. Foi. Né? E eu comecei a pensar. Falei, poxa, Judas... Com certeza, depois que ele errou, né? E depois desse erro, como será que ele se sentiu? Uhum. Com certeza, enfrentando dificuldades. Porque ele teve um erro, mas a gente entende que os erros precisam de consertos. Uhum. Né? E segundo a graça de Cristo, a gente recebe o perdão. Sim. E é muito no individual mesmo. E a gente tem que ter certa sensibilidade também, porque uma família que perde uma pessoa dessa forma, que tirou sua própria vida, não é hora de ser teólogo ou de você tomar o lugar de Deus e querer falar qualquer coisa, porque a família sofre, já é um momento difícil, né? Então, eu sempre procuro colocar essas questões difíceis no cuidado de quem consegue cuidar disso, que é Deus. Só Ele consegue cuidar dessas questões, né? Então, não é pra gente ser o juiz, né? Não é porque morreu um crente que tá no céu, porque morreu um ímpio que tá no inferno, porque o suicida... Não é por causa disso, né? Então, é departamento de Deus, né? Vamos dizer assim. Porque é muito melhor a gente se preservar disso e preservar outras pessoas do que colocar nossas opiniões que podem estar equivocadas muitas vezes, né? Verdade. Então não é hora, né? E a família, imagina, é muito sofrimento. Eu não consigo nem imaginar alguém que você ama muito, da sua casa, da sua família, tira a vida, como é que você fica, né? Então... e a gente tá falando muitas vezes de transtorno mental, né? A pessoa, às vezes, está em grande sofrimento, em surtos, que muitas vezes está fora de si. Então, não dá pra gente... Calcular isso, né? Dimensionar. É muito difícil você fechar. Eu acho que enquanto a vida, a esperança, e nós temos que lutar até esse ponto. A partir do momento que partiu, nós temos que cuidar agora do nosso, e o Senhor tá cuidando daqueles que já foram e sabe o melhor caminho e sabe aonde
onde a justiça dele vai prevalecer. E aí a gente fez de tudo. Bom é saber o que a gente precisa fazer, é igual a gente tá fazendo agora. Tendo todo o tutorial, ó. Observa isso, observa aquilo, faz assim, aconselha ele por aqui. E a gente vai tentando aqui enquanto a vida, né? Nossa, isso é muito importante, né? Qual é o nosso papel? Entender esse limite que o Juninho estava falando, você complementou, é muito essencial. Sim. É o limite. Eu posso ir até aqui, depois eu não posso. Tá, depois já né, morreu, perdeu a vida. O que a gente pode fazer? Ajudar a família. Isso. Né? Porque a família nessa hora vai precisar muito de ajuda. Muito. Eu acho que como psicóloga, os psicólogos em geral devem atender muitas pessoas assim, né? Que já perderam alguém e que agora ela precisa de cuidado. Porque é difícil você virar a página, né? Muito difícil mesmo. Lida a todo momento com essa questão. Mesmo depois que pais perderam seus filhos, lida com essa questão. Culpa. E essa questão, né? Será que vale a pena continuar a vida? Né? Ainda continua. A questão da desesperança vai estar ali muito mais acentuada, né? Porque é muito difícil perder de uma forma assim, né? Tão trágica também. É bom a gente falar sobre essas coisas, né? É bom, a gente precisa estar preparado, né? Traz clareza, né? Traz até dicas importantes, né? E é engraçado que a Bíblia também fala sobre isso, sobre velório. Que nós temos que chorar com os que choram, né? Sobre tristeza, sobre... É bom você estar muitas vezes nesse ambiente porque você dá valor à vida. Você começa a falar como é importante a minha vida, como é importante eu cuidar do meu corpo. Você começa a refletir, né, nesses momentos. E a Bíblia fala sobre isso. Nesse momento de dor também há esperança. Isso que eu acho que é a mensagem que a gente tem que deixar aqui. No momento de dor há esperança. Reflete a sua vida, veja quem está ao seu redor e cuide de si. Cuide das pessoas que estão ao seu redor. Ame as pessoas assim como Deus amou a gente, né? Se sacrificando, se doando. Então, a gente falou isso no começo. Muitas vezes o pai não quer se sacrificar a esse ponto. Quer se sacrificar doando o tempo dele no trabalho para que tenha uma renda em casa, para que não falte nada. Mas o sacrifício muitas vezes é um abraço, é um olhar, é ouvir, é deixar o filho desabafar, a esposa, quem seja. Então, a gente precisa ser um ser que anda em sacrifício pelos outros, né? Assim como Jesus fez por nós. Jesus é o modelo maior, né? Quando Jesus chegava perto de alguém, ele não via só uma pessoa. Ele era sensível. Verdade. Ele via o sentimento, ele via as dores. Ele via tudo isso. E primeiro ele olhava para o valor. Depois vinha tratar dos pecados. Aquela mulher que quase foi morta apedrejada. Primeiro ele olhou para ela. E com misericórdia, graça, né, ele agiu. Depois ele falou, vai, não peques mais. Então, né, então primeiro é isso. Primeiro é olhar com humanidade. Sensibilidade. Né, com a sensibilidade, como Jesus tinha. Acho que é isso que faz a diferença. Né? Você ia falar alguma coisa? Jesus, o maior psicólogo que já existiu. É isso mesmo. Essa foi a sua fala. É isso mesmo. Com certeza. Né? Com certeza. Então, ter fé para você ajuda nessas horas? Olha, a comunidade em si, né, a gente estava falando do social, né, é muito importante, muito, para ajudar. É das dicas, um dos tratamentos para a pessoa, para a gente estar bem, para a gente melhorar. A comunidade é muito importante. Por que eu pensei? Porque você fala de fé. Eu acredito que fé foi o exemplo que o Bruno trouxe do bom samaritano, né? Fé sem obras, entende? Por isso que para mim a fé é muito mais voltada pra ação do que para falar, eu creio, é uma crença. Eu acho que ela é muito mais efetiva, né? Então, a fé, para mim, é uma ferramenta, como aquilo que eu tinha falado. A gente é corpo, alma e espírito, né? O corpo precisa do remédio, dos hormônios,
o cérebro muitas vezes precisa, né, desses remédios. A alma precisa trabalhar essas emoções, viver essas emoções, lidar, né, aceitar aquilo que está vivendo. A alma precisa também, né, desse olhar. E o espírito precisa da fé, né? São ferramentas. Para mim, são ferramentas. A gente não é uma coisa só. A gente precisa. E Jesus falou isso, né? Que os doentes precisam de médicos. Então, se a gente está doente na alma, a gente precisa desses profissionais. Né? Assim como a gente fica no corpo. E espiritualmente, e uma coisa, para mim, nós somos integrais, né? Nós somos, não dá para separar, né? E espiritualmente isso também vai afetar o espírito, né? A parte espiritual. Então, a fé contribui muito, é uma ferramenta, e nesse sentido da comunidade, principalmente, né? Porque é estender a mão. É estender o ombro, né? Olhar para aquela pessoa que de repente ninguém está olhando. Verdade. Esse é o sentido do cristão, né? Do cristianismo. Então a fé em comunidade para você, ela faz mais sentido, né? Sim. Entendi. Show. A gente tá caminhando pro final. Estamos terminando. E aí a gente sempre faz uma pergunta manchete aqui. Depois você aparece no jornal, fica famosa, manchete. Só não esquece da gente. E a pergunta é a seguinte: se você pudesse resumir a Bíblia em uma frase, como você faria? Eu sei que é uma missão difícil, mas a gente quer ver aí pra soltar o seu jornalzinho aí, o jornal da Miriam. A gente fala daquilo, a gente pensa e fala daquilo que a gente experimenta, né? Experimenta. Então, aquilo que eu já falei aqui, para mim a Bíblia é um livro de autoconhecimento. E autoconhecimento demanda. Não é assim, eu sei quem eu sou. Não é. Se fosse assim, muitos problemas já teriam resolvidos, né? Sim. Mas demanda tempo, paciência, dedicação, leitura, reflexões, confrontos, né? Eu acho incrível como a Bíblia confronta, né? Me veio uma passagem agora. Era só uma frase, né, gente? Não, tá bom. Tem o título e aí tem lá os destaques. Porque tudo isso propicia a transformação. Quando Jesus falou assim, os discípulos questionaram, né? Algumas pessoas questionaram que os discípulos não lavaram a mão. É isso, né? Isso. E aí Jesus confronta ali, né? Nossa, eu acho que depois daquela fala, a palavra transforma, né? Eu trabalho muito com a psicanálise também, a cura pela fala, né? O quanto é importante, as palavras têm poder mesmo, né? E Jesus fala, não é isso que contamina o homem. Não é o fato de não ter lavado a mão, que isso não é o principal, né? O principal é aquilo que você deixa nascer no seu coração. Ali, né, foi uma terapia, né? Foi um confronto. O quanto a gente tem que olhar o que sai do nosso coração, né? O quanto a gente tem que melhorar, o quanto a gente tem que perdoar, o quanto o erro do outro que eu tô apontando é meu. Aí depois fala da trave no seu olho, né? A Bíblia para mim é um livro de autoconhecimento. É sensacional como cada um tem uma visão diferente, né? Uma frase diferente. É muito legal essas perguntas que a gente faz, depois a gente compara uma resposta com a outra. Legal. Cada um vai para um lado. Tem uns que vai para um lado teológico, outros vai para um lado mais interior, outros, né? De experiência. Outro filosofa, e assim vai. Top, o nosso Daqui a pouco dá para fazer um livro. O jornal tá ficando pequeno. Mas a nossa frase tá ficando pra trás, Ronaldo. A gente vai ter que fazer outros aí, senão eles vão ganhar o prêmio do final do ano. Bruno deu a ideia de no fim do ano selecionar a melhor frase. Que legal. E a gente vai premiar essa pessoa. Olha, vai ser legal. bacana. Tá concorrendo, ó. Bora aí pra que o senhor escolha. Poxa, a gente vai terminar. Nosso tempo já foi. Mas eu acho que ficou aqui uma mensagem que é importante. Viver é muito bom. Né? Maravilhoso.
E apesar de muitas vezes estar difícil nesse momento para muita gente, a vida não se resume só a isso, né? A vida, ela tem momentos bons. A gente tem pessoas que nos amam ao nosso lado, basta olhar, né? Todo mundo tem alguém que ama, que cuida, que admira. Nós temos Deus, e às vezes a gente não tem, a Bíblia fala isso. Pode uma mãe abandonar o filho que amamenta, né? Mas ainda que isso aconteça, eu, seu Deus, né, não te desampararei. Ele fala isso para Israel e hoje serve para nós, né? Então, nós somos amados por alguém, né? Por Deus e por pessoas nesse mundo. Então, não há motivos, né, pra gente querer acabar. A gente pode viver, a gente pode fazer uma reviravolta na nossa vida e viver, porque viver é maravilhoso. É maravilhoso. E a frase, acho que também que a gente tem que ressaltar é peça ajuda. A gente falou isso, acho que o episódio todo, peça ajuda. Se você não tem pra quem pedir, eu tenho certeza que você tem, mas se você não tem, deixa no comentário. Chama a gente aqui no... A gente ajuda. No individual, a gente contata a Miriam também pra ajudar Com a gente, certeza. pra dar uma força. E você não está sozinho. Você não está sozinho. Alguém Amém. que te ama muito preparou esse episódio pra que você assistisse. Amém. Miriam, muito obrigado. Pra gente foi um prazer enorme trazer a primeira mulher e aí ainda psicóloga com toda essa bagagem e conhecimento. Pra gente foi extraordinário. A gente agradece de coração a sua presença, viu? Amém. Eu que agradeço ao meu amigo Juninho. Agora conhecendo você, Bruno, né? Somos da comunidade em Cristo, né? Isso. Amém. E estamos aqui com um propósito, uma missão, né? De difundir mesmo esse conhecimento. Parabéns pelo programa. Amém. Obrigado. E para mim foi uma honra. Obrigadão. Galera, um abraço. Não esqueça de nos seguir. Vira aí nosso seguidor no Instagram. Agora a gente tá no TikTok. Vai lá no TikTok que você vai ver os cortes aqui do Que o programa. Ronaldo tá dançando essa dança aqui, ó, vocês vão ver ele lá. Vocês vão ver lá a dancinha do TikTok. Brincadeira. Você que nos ouve pelo Spotify também, ou quer ouvir pelo Spotify, a gente tá lá no Spotify. Se inscreve no canal, vai ter coisa nova, novidade em breve que a gente tá preparando pra vocês, tá Vai bom? ser top demais, gente. Um abraço, galera. Deus abençoe, muito obrigado pela parceria. Deus abençoe, uma ótima noite, manhã, tarde, seja qualquer horário que você estiver assistindo. Deus abençoe, abraço.